Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um suplemento que ajuda a multiplicar os benefícios da vitamina D. Já vou avisar para vocês que não é a vitamina 2, nada contra a vitamina K2, mas tem um suplemento que é ainda mais importante do que a K2 para quem toma a vitamina D, se você quer realmente que a vitamina D funcione melhor no seu organismo. E a gente vai falar sobre esse suplemento hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico e uma das principais intervenções que eu recomendo para os meus pacientes é fazer a suplementação de algumas substâncias que são fundamentais para o funcionamento do organismo. Quem me acompanha sabe que a gente fala muito sobre vitamina D, mas também a gente gosta de falar sobre outros suplementos, e um deles é esse que ajuda a vitamina D a funcionar melhor, que talvez você não saiba, mas é o magnésio. Magnésio é um suplemento fundamental para o funcionamento do organismo, assim como a vitamina D. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre o magnésio para vocês. É importante que você saiba que o magnésio é um mineral que é vital para o funcionamento do organismo. Talvez você não saiba, mas há milhões de anos atrás, nosso planeta ele era inabitável. E o que aconteceu foi que apareceram ali alguns organismos que conseguiram fazer um processo, uma reação química chamada de fotossíntese, que fez total diferença para o nosso organismo. E no que se baseia essa fotossíntese? Essa fotossíntese é uma reação química no qual alguns organismos transformavam água e gás carbônico, que tinha na atmosfera em grande quantidade naquela época, e era transformado em glicose e oxigênio. E com o tempo e a multiplicação dessas algas, foi possível que o nosso planeta se tornasse habitável. E uma dessas estruturas que é importante, que está presente nessas algas e também nas plantas, é uma estrutura chamada de cloroplasto. Cloroplasto, ele é uma estrutura onde acontece a fotossíntese. E a fotossíntese é uma forma pela qual alguns organismos conseguem fixar a luz do sol e transformar essa luz do sol em uma energia para ser utilizada de forma bioquímica. A formação da glicose, que é consequência desse processo de fotossíntese, acontece por conta de um pigmento conhecido como clorofila. Talvez você já deve saber que a clorofila, aquele pigmento esverdeado que está presente nas plantas, que faz com que as folhas das plantas fiquem verdes. Quando se analisa a estrutura bioquímica da clorofila, a gente vê que existe, bem no núcleo dessa clorofila, um átomo ali de magnésio. Ele é o estabilizador da energia. Sem o magnésio, a clorofila não ia ser capaz de atuar captando a energia solar. Então, por isso que o magnésio é tão importante para a estabilização dessa clorofila, para tornar possível essa reação química acontecer. Sem o magnésio, a gente não teria chegado à situação que a gente está hoje. E esse magnésio, ele é muito interessante porque a falta de magnésio nas plantas se manifesta por plantas com as folhas amareladas. Então, se você tem a sua plantinha e ela está com as folhinhas amareladas, provavelmente ela está com deficiência de magnésio. A partir do momento que você dá magnésio para essa planta, ela volta a ter as folhas verdes muitas vezes. É inegável que os seres vivos precisam de energia para viver. E essa energia bioquímica, ela é denominada de trifosfato de adenosina. Nosso corpo ele utiliza esse trifosfato de adenosina, também conhecido como ATP, como uma moeda de troca para a realização mais rápida de várias reações químicas do nosso corpo. Acredita-se que centenas dessas reações químicas dependem desse ATP para acontecer. Então, se você não tem ATP, essa molécula de energia, o que vai acontecer é que o seu corpo ele vai funcionar de forma muito mais lenta. Esse ATP é produzido por uma estrutura que tem dentro das nossas células, como se fosse um motor, é chamada de mitocôndria. Essa mitocôndria ela vai ter a combustão de determinadas substâncias e transformar essas substâncias em ATP. Então lembra que naquela fotossíntese lá atrás, as algas e as plantas deram origem a uma grande quantidade de glicose e oxigênio?
As células dos seres humanos, dos animais, as células dos vegetais utilizam essa glicose e oxigênio para a produção de ATP e aí acaba formando gás carbônico e água. Então a gente complementa aquela reação de fotossíntese com a respiração celular. Sem ATP não existiria a vida como nós conhecemos hoje, porque essa molécula química, ela libera uma grande quantidade de energia para que os organismos funcionem e que determinadas reações químicas aconteçam. E o magnésio ele é fundamental porque ele forma um complexo com o ATP e é fundamental para a formação e também para a liberação da energia do ATP que o magnésio seja utilizado. O ATP não consegue ser bem usado no seu corpo sem a presença do magnésio, e isso vai acabar impactando diretamente na sua saúde. E muitas dessas reações químicas que o magnésio participa têm relação com a vitamina D. Então, quando você produz a vitamina D naturalmente, ou quando você tem acesso à vitamina D, principalmente através da suplementação, porque a dieta oferece muito pouca vitamina D, que vai acontecer que essa vitamina D ela não circula livremente pelo nosso corpo, ela tem uma proteína transportadora de vitamina D. E essa proteína transportadora precisa de magnésio para fazer a sua ligação com a vitamina D. Nessa primeira etapa do ciclo da vitamina D, o magnésio já vai se tornar importante. Além disso, para que a vitamina D consiga se encaixar no receptor e ter efetivamente o efeito dela de regular a imunidade, de reduzir a inflamação e de executar ali dezenas de outras funções no nosso corpo, que vai acontecer que ela precisa passar por duas reações químicas, uma delas no fígado, e essa reação química com a 25-hidroxilase, que é a enzima que faz essa reação, depende também de magnésio, e a outra reação química acontece no rim e nos tecidos, onde a 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que faz a segunda ativação da vitamina D, vai depender de magnésio para funcionar. Além disso, para o seu corpo eliminar a vitamina D, vai precisar também de utilizar o magnésio. Então, todo o ciclo da vitamina D é altamente dependente do magnésio. Então, se você tem ali um nível normal ou adequado de vitamina D para o seu corpo, e mesmo assim você sente que não teve todos os benefícios dessa vitamina D, é possível que falte no seu organismo o magnésio. E esse magnésio é muito comum de estar em deficiência. Um estudo bem famoso publicado pelo Centro Nacional de Estatística de Saúde dos Estados Unidos, publicado em 2004, mostrou que quase 80% das pessoas tinham uma ingesta inadequada de magnésio, ou seja, consumiam menos magnésio do que deveriam todos os dias. Para vocês terem uma ideia, as mulheres precisam de cerca de 350 miligramas por dia de magnésio. Se elas estiverem grávidas, elas vão precisar de mais. E os homens precisam de em torno de 450 miligramas por dia de magnésio. E nem sempre a gente consegue bater essa quantidade de magnésio. Vou dar aqui exemplos para vocês de fontes de magnésio que vocês podem ter na sua alimentação. Então, o espinafre, por exemplo, a cada 100 gramas de espinafre vai ter 70 miligramas de magnésio. A beterraba, 100 gramas dela vai ter 60 gramas de magnésio. 100 gramas de semente de abóbora tem 500 miligramas de magnésio. Se você consome uma boa quantidade aí de semente de abóbora, você vai conseguir bater a necessidade diária de magnésio. O arroz, praticamente nada. Você tem que comer um caminhão de arroz para bater essa meta de magnésio. E o feijão tem uma quantidade ali pequena, mas mais relevante do que o arroz. Então você precisaria de comer aí por dia, uma mulher, meio quilo de espinafre ou meio quilo de feijão, ou uma batelada de beterraba, ou 80 gramas de semente de abóbora, que é bastante semente. Se você for pesar semente de abóbora, um punhado de semente é 10, 20 gramas. Então, é uma quantidade considerável de semente de abóbora para você consumir também. Então, se você for analisar, a gente muitas vezes não consegue bater essa necessidade diária de magnésio. E não é só por isso, porque existem outras causas de deficiência de magnésio que vão contribuir para esse processo. Primeiro é a dieta pobre em frutas, verduras, castanhas, e esse é um dos maiores problemas da dieta moderna. As pessoas estão consumindo cada vez
mais produtos industrializados, processados e menos comida de verdade. Isso aí vai ser um problema sério. Consumo de alimentos refinados e ultraprocessados. Então isso é um problema porque boa parte dos alimentos, dos grãos, quando você vai refinar eles, ele vai perder ali até 80, 90% do magnésio. E isso aí vai acabar sendo uma consequência ruim para o seu organismo. Além disso, as pessoas com obesidade e diabetes têm uma tendência a eliminar mais magnésio na urina, fazendo com que elas fiquem com deficiência de magnésio. Os atletas também são pessoas que gastam magnésio em excesso, porque o magnésio é importantíssimo para contração do músculo. O músculo utiliza uma quantidade absurda de ATP para se movimentar, então os atletas acabam perdendo muito magnésio. E também o uso de algumas medicações influenciam diretamente no magnésio. A principal delas é o omeprazol da vida. Outro problema é o consumo de refrigerantes de cola. Esses refrigerantes que têm ácido fosfórico vão acabar dificultando a absorção de magnésio e vão ser um problema sério, porque vão causar deficiência de magnésio no longo prazo. Se você tem aí o costume de usar omeprazol ou tomar Coca-Cola, você vai ter um sério problema de saúde no longo prazo. A maior parte do magnésio é armazenada no nosso osso. Então, 60% do magnésio mais ou menos fica armazenado. Então, nosso osso é um banco de minerais. Então, vai armazenar magnésio, vai armazenar cálcio, vai armazenar fósforo. 40%, quase 40% restante do magnésio vai estar presente dentro das células. Ele é o cátion que está mais presente dentro das nossas células. E o restante, menos de 1%, vai estar ali no sangue e no conteúdo extracelular. Esse magnésio ele vai ser parte dele absorvido, parte dele eliminado nas fezes ou na urina. E os exames de sangue que a gente faz dificilmente vão conseguir mostrar um bom estado do nível de magnésio do organismo. Principalmente o magnésio sérico, que é o exame que é mais pedido. Esse exame, ele mostra só deficiências muito graves de magnésio. Para você conseguir avaliar uma deficiência mais leve ou moderada, você precisaria fazer outros exames, como magnésio na urina de 24 horas ou magnésio eritrocitário, que é um outro exame que é possível avaliar o nível de magnésio no corpo. Vocês lembram que eu falei para vocês que o magnésio é uma substância vital? Pois é, esse estudo de 2013, que foi publicado numa revista internacional, mostrou que a deficiência de magnésio e de vitamina D aumentou em mais de 40% o risco de morrer por causa cardiovascular. Esse estudo mostrou que as pessoas que tinham mais do que 40 nanogramas por ml de vitamina D no sangue e que consumiam mais do que 260 miligramas de magnésio por dia tinham um risco muito menor de morrer por conta de vários tipos de doença, incluindo do coração. Então, manter aí o nível normal de vitamina D e magnésio é fundamental e vital para que você consiga sobreviver com saúde, com qualidade de vida. E assim como a vitamina D, o magnésio é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico. Esse estudo foi publicado em 2022 numa das revistas de ciência mais conhecidas do mundo, que é a revista Cell, mostrou que existe um mecanismo pelo qual o magnésio é fundamental e influencia diretamente no funcionamento do sistema imunológico. E esse mecanismo independe do nível de vitamina D. Olha que interessante. Os pesquisadores descobriram que existe um sensor de ameaças na célula de defesa chamada linfócito T, uma célula que é muito importante para o funcionamento do sistema imunológico, que esse sensor ele depende de magnésio para poder detectar as ameaças. Então a célula, quando tem uma quantidade adequada de magnésio, ela consegue identificar que tem uma célula cancerosa por perto, consegue ver que tem um vírus, consegue ver que tem uma bactéria. E nesse processo, o magnésio é como se fosse uma bateria desse sensor. Imagina que a célula de defesa tem um radar para identificar essas ameaças. Quando tem deficiência de magnésio, é como se esse radar não tivesse pilha para funcionar. E quando você tem o magnésio, esse radar funciona muito melhor.
e a sua célula de defesa consegue identificar rapidamente um vírus, uma bactéria, uma célula que se tornou um câncer. E isso vai ser vital para que o seu organismo consiga combater essas ameaças. Sem magnésio, o seu sistema imunológico vai funcionar muito pior. E por isso que a gente sempre fala para os pacientes que é fundamental que eles utilizem tanto a vitamina D como o magnésio em quantidades suficientes para que o corpo da pessoa funcione bem. Magnésio influencia no funcionamento do sistema imunológico, influencia no nível de inflamação do organismo, vai influenciar na qualidade do sono. Magnésio é importante para o relaxamento da musculatura. Então, o magnésio ele é vital para a sua saúde e é fundamental que, se você suplementa a vitamina D, você também tenha no mínimo ali uma dieta adequada, com consumo diário adequado de magnésio, ou em alguns casos precise mesmo fazer uso de algum tipo de suplemento. Tem vários tipos de suplemento diferentes que podem ser utilizados, mas daí vale a pena procurar aí algum profissional de saúde para poder te ajudar, um médico, um nutricionista, para adequar a quantidade de magnésio que o seu organismo precisa. Algumas pessoas precisam de mais magnésio, outras de menos, mas o magnésio é fundamental para o corpo funcionar bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um vídeo aí para a gente falar sobre o magnésio e a importância dele para a sua saúde. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, deem um like aí no nosso vídeo e ative as notificações para que a gente possa fazer o nosso canal aí crescer e que eu possa trazer mais informações aí para vocês. Se você quiser saber mais sobre o magnésio, teve uma live que eu fiz com a doutora Bianca Urbano, minha querida irmã, e a gente falou bastante sobre o magnésio, tirou dúvidas. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para que vocês assistam essa live caso vocês tenham interesse. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.